Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 23 de julho de 2022, teremos 10 palpites, grade ficando cheia, muito cheia, campeonatos principais, campeonatos europeus voltando à sua normalidade para a temporada 22-23 e para esse sábado a gente já tem a volta de alguns campeonatos e de outros que já tinham começado na semana passada. A gente vai ter Bundesliga 2, Campeonato Belga, Primeira Divisão Norueguesa, Suíça, Campeonato Brasileiro, MLS e muito mais. Então, antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Kiel e Kaiserslautern. Jogo válido pela segundona alemã, que a gente tem o Kaiser em sétimo com 3 pontos, venceu o seu primeiro jogo, e o Kiel em nono, que empatou na primeira rodada. Jogo de uma competição extremamente over e jogo, claro, que também deve ter essa tendência, até porque o Kiel, nos últimos 5 jogos, contando a primeira rodada dessa Bundesliga e jogos preparatórios, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Kaiserslautern, nos últimos 5 confrontos da equipe, também usando a mesma regra, jogos preparatórios e primeira rodada, todos eles com no mínimo 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, 2 partidas com ao menos 2 gols ou mais em cada uma delas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, uma odd muito boa para um Kiel, que empatou com o Fürth, que veio da Bundesliga 1 e fez uma boa pré-temporada também, a equipe do Kiel, onde venceu 3 jogos e empatou 1 dos últimos 4, sem contar outras partidas. Mas é uma equipe que sempre faz campanhas boas. Na temporada passada ficou ali em meio de tabela e na temporada anterior quase conseguiu subir. Já o Kaiser, que veio da terceirona na temporada passada, é uma equipe tradicional na Alemanha e já voltou para a Bundesliga 2, vencendo o Hannover dentro de casa, depois também de uma excelente pré-temporada para essa temporada 22-23. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, tanto por parte do Kiel como do Kaiser, até porque também a gente está falando de um campeonato alemão, um campeonato de muitos gols. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Charleroi e Eupen. Jogo pela Liga Jupiler, primeira divisão belga, que tem todo mundo zerado, até porque é a estreia de ambos e a estreia da temporada 22-23 e que já deve começar como terminou a última, com muitos gols. Até porque o Charleroi, nos últimos 5 confrontos, isso utilizando jogos preparatórios, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Eupen, nos últimos 5 confrontos, também utilizando jogos preparatórios para essa temporada, em 5 partidas, 3 delas tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 4 partidas com 3 gols ou mais, isso nos últimos 5 jogos entre Eupen e Charleroi. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,64, já está uma cotação muito boa para duas equipes que vão marcar aqui o início de mais uma competição muito dominada pelo Bruges e que o Royal na última temporada quase arrancou o título da equipe da capital. Mas é duas equipes que sempre brigam ali na parte de cima, sempre tentam beliscar competições internacionais, Liga Europa, agora com a Conference League. Então é um jogo que já abre com uma boa tendência para as duas equipes, mas que tem que ficar de olho no Charleroi, porque nos seus jogos preparatórios foram 3 derrotas seguidas, isso nos últimos 5 jogos. Já o Eupen deu uma oscilada, mas enfrentou equipes muito fortes como o Kaiserslautern lá da Alemanha e o Ajax da Holanda, ou seja, são duas equipes que marcam e tomam muitos gols e para essa partida não deve ser diferente. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Rosenborg e Tromsø.
jogo válido pela Eliteserien, campeonato norueguês, que a gente tem o Rosenborg em quinto com 22 pontos e o Tromsø ali em 14º com 13 pontos. Rosenborg querendo voltar aos bons tempos, até porque é uma equipe muito forte na Noruega, mas ainda deve ser um jogo para gols, até porque o Rosenborg nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas a equipe marcou gols, mas também sofreu gols no mesmo jogo. Já o Tromsø nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos a equipe visitante marcando gols e sofrendo gols em todas as suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, apenas um acabou 1-0 para o Rosenborg. Em todos os outros, tivemos os mandantes e os visitantes dessa partida que vão se enfrentar marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro. Por isso, ambas marcam, na verdade, odd na casa de 1,76, uma cotação excelente. É o nosso palpite para um Rosenborg que briga ali na parte de cima da tabela contra um Tromsø que briga contra a zona do rebaixamento. O Rosenborg é uma equipe muito forte, mas de alguns anos para cá, Molde e Bodo vem tomando o protagonismo do Rosenborg, que não consegue nem chegar em competições internacionais com tanta frequência. Já está ali com 22 pontos, precisa vencer para tentar encostar no Viking, que tem 28 e é o último time numa faixa de competições internacionais para a próxima temporada, e o Tromsø briga completamente diferente pela zona do rebaixamento. Hoje é o primeiro time dentro da zona, mas tem a mesma pontuação do Haugesund, que é o primeiro time fora dessa zona incômoda. Então um jogo muito importante para as duas equipes, mas de duas equipes que vem marcando e tomando muitos gols, principalmente o Tromsø, que vinha de 2 vitórias e 2 empates nos últimos jogos, mas acabou perdendo para o líder Molde por 5-1, ou seja, mesmo quando perdeu, a equipe sempre deixou o seu golzinho, assim como aconteceu nos outros jogos. E enfrentando um Rosenborg que oscila muito em várias partes do campeonato, acredito que não deve ser diferente. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Zurich e Luzern, jogo da Superliga Suíça, que a gente já tem a segunda rodada, mas que o Luzern ainda não estreou, então tem 0 pontos em 0 jogos, e o Zurich que tomou uma senhora goleada por 4-0 em seu primeiro jogo, isso para o Young Boys, isso o atual campeão, mas lembrando que o Young Boys é uma equipe fortíssima, mas é outro jogo que eu vejo com cara de gols, até porque o Zurich nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Luzern nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades tivemos o placar com no mínimo 3 gols ou mais em cada uma dessas 4 partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,56, uma cotação considerada por muitos baixa, mas que faz muito sentido, até porque a gente está falando de um atual campeão suíço que hoje tem o seu foco nas eliminatórias da Champions, até porque vem do primeiro jogo uma derrota para o time do Azerbaijão por 3-2 e vai decidir dentro de casa, o que faz jus a essa primeira derrota para o Young Boys no Campeonato Suíço por 4-0. O Luzern ainda não estreou, fez bons jogos na pré-temporada, mas quando essas equipes se enfrentam, a gente tem uma perspectiva muito grande de gols. E tendo o Zurich com foco ali em classificação da Champions e o Luzern para estrear, eu acredito que a equipe visitante deve ter mais espaços para jogar, mas ainda assim deve sofrer, até porque o Zurich não deve abandonar o Campeonato Suíço nesse começo de temporada e joga dentro de casa com o apoio da sua torcida. Então o jogo com sérias possibilidades e o mercado de gols deve ser muito prevalente. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Kortrijk e Leuven, a gente sempre trava nesse nome. Outra liga que está voltando, que é a Liga Belga, que também temos ambos zerados, porque vão fazer a sua estreia numa competição também extremamente over. A equipe mandante, nos últimos 5 jogos, em apenas uma partida acabou 0-0. Em todas as outras 4, sempre tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Leuven, nos últimos 5 confrontos, também tivemos 4 partidas com 3 gols ou mais em seus duelos.
Belgas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, mais especificadamente nos últimos 4 confrontos, sempre tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,73, uma cotação muito boa para marcar a abertura de uma competição extremamente over. Leuven sempre oscila muito, fica ali no meio de tabela. O Cotrige na temporada passada começou muito bem, mas depois caiu muito de produtividade, mas ainda assim são duas equipes muito goleadoras, como fica evidente nos seus jogos preparatórios, onde a gente teve para os mandantes 2-1, 5-4, 4-2, 3-1, para os visitantes 3-3, 4-2, 2-1, 3-1, ou seja, essa é a tônica desses times belgas. Times de muitos gols que fazem e tomam na mesma proporção praticamente. E quando se enfrentam fica muito evidente, onde é partidas muito elásticas e partidas de muitos gols do jeito que a galera gosta. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Uragen e Serenk, outro jogo dessa primeirona belga, que marca a estreia de ambos no campeonato nacional lá da Bélgica e também que deve ter uma cara para gols, até porque o Uragen nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Serenk nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida 5-1 e outra partida 1-0 na temporada passada. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,80, uma cotação excelente para o Uragen, que ficou ali também muito meio de tabela, mas que é uma equipe que costuma fazer e costuma tomar muitos gols. É até legal quando a gente vê o Uragen, porque é uma equipe muito boa, uma equipe que sempre tem uma média muito alta de gols. Já o Serenk, que quase foi rebaixado na temporada passada, fez uma temporada regular muito ruim, conseguiu escapar do rebaixamento nos playoffs ali na relegation ali contra o time da segunda belga, mas é uma equipe que toma muitos gols. Vamos ver como a equipe vai se comportar nessa temporada. Fez uma boa pré-temporada com algumas boas vitórias, mas no último jogo contra o Genk acabou tomando 4-0, Genk que também é uma equipe belga. Por isso eu espero um jogo muito movimentado e outro jogo para gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e Goiás, jogo válido pelo Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o São Paulo em 10º com 25 pontos e o Goiás em 14º com 21 pontos. Equipes separadas por apenas 4 pontos, mas equipes que devem fazer um jogo para gols, até porque o São Paulo vem numa ótima média nesse quesito, tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Goiás, nos últimos 5 confrontos, também tivemos 3 partidas com ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para um São Paulo que vem de bons jogos, mas que vem tomando muitos gols. Tanto que tem 25 gols marcados contra 21 sofridos, isso nesse campeonato brasileiro, e pega um Goiás que tem mais gols sofridos, são 22 sofridos e 18 marcados. Tem tudo para ser uma vitória da equipe São Paulina dentro de casa, que vem de 2 empates seguidos em bons jogos contra Fluminense e contra Internacional, jogos de muitos gols, e agora jogando dentro de casa contra um Goiás que vem oscilando muito nessa Série B, nessa Série A na verdade, e que nos últimos 3 jogos não tem nenhuma vitória. Eu acredito que deve ser uma força muito grande dos paulistas, mas o Goiás no contra-ataque é muito forte, vem fazendo alguns bons gols e também vem fazendo uma campanha, mesmo que oscilante, uma campanha até segura para os moldes que o Goiás se planejou para essa temporada. Então é um jogo que eu espero que tenha essa característica também de gols, até porque são duas equipes que vêm fazendo e tomando muitos gols nos últimos jogos. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New York City e Inter Miami, jogo válido pela MLS que a gente tem pela Conferência Leste. O New York City em segundo com 38 pontos e pela mesma conferência o Inter Miami em nono com 25 pontos somados.
Duas equipes que brigam claramente pelos playoffs e duas equipes com boas médias de gols, até porque o New York City, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Inter Miami, nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos entre si, 2 partidas com 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58 e a gente está falando de um vice-líder de conferência, atual campeão da MLS, que tem 39 gols marcados e 21 sofridos nessa temporada, que vem de uma excelente vitória em um clássico contra o New York Red Bulls, o que dá uma moral muito grande para a equipe, que conseguiu vencer um concorrente direto e de quebra é o seu maior adversário, é o seu maior rival, e isso olhando pelo jogo da cidade de New York. Mas continua a caça ali do Philadelphia, que tem um ponto a mais do que a equipe do New York, mas lembrando que o New York City tem um jogo a menos que a equipe do Philadelphia. Já o Inter Miami, que vem de uma sonora derrota para o Barcelona em jogos preparatórios da equipe espanhola, ainda briga por classificação nos playoffs. Hoje tem 25 pontos na 9ª posição, mas está apenas a 2 pontos do Cincinnati, que é o primeiro time ali que fecha a zona de playoffs da próxima fase do campeonato norte-americano. Então são duas equipes que brigam claramente por objetivos, o New York City para classificar diretamente para a próxima fase e o Inter Miami para entrar nesses playoffs e quem sabe conseguir também uma classificação, conseguir coisas maiores nesse campeonato norte-americano. E lembrando que é um campeonato também extremamente over, de muitos gols, que eu acredito que deve ser o mesmo para essa partida. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Cincinnati e Nashville, outro jogo dessa MLS, que a gente tem pela Conferência Oeste o Nashville em quinto com 30 pontos e pela Conferência Leste o Cincinnati em sétimo com 27 pontos. Duas equipes de playoffs e duas equipes que vêm para um jogo bem movimentado. Até porque o Cincinnati nos últimos 5 confrontos em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Nashville nos últimos 5 confrontos em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, jogos muito movimentados, onde apenas a gente não teve 3 gols ou mais. Em todos os outros 4, que são as últimas 4 partidas entre Cincinnati e Nashville, sempre com 3 gols ou mais no placar, sendo que a última partida acabou 6-3 para o Nashville. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, e vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,87, uma cotação excelente para duas equipes de playoffs, para duas equipes goleadoras e que tem boas médias de gols. O Nashville tem 27 marcados e 27 sofridos. O Cincinnati tem 32 marcados e 37 sofridos. Galera, não tem nem o que falar. MLS é campeonato para gols, é campeonato de muita bola na rede, e duas equipes nos playoffs, tendo também um Cincinnati vindo de uma derrota e o Nashville vindo também de uma derrota, a perspectiva só tende a crescer, até porque ambos precisam voltar a vencer para se manter nas suas faixas que estão atualmente e também para buscar coisas maiores. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,87 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Kansas e Los Angeles, outro jogo dessa MLS que a gente tem pela Conferência Oeste. O Los Angeles em primeiro lugar com 42 pontos e o Kansas em 14º pela mesma conferência em último com 20 pontos. Jogo de extremos, mas jogo para gols. Até porque o Kansas nos últimos 5 confrontos em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Los Angeles, que faz uma campanha muito boa, nos últimos 5 confrontos em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, não temos o que falar, é muito gol, é todas as últimas 5 partidas com no mínimo 3 gols ou mais, partidas com 5-1, com 3-1, com 4-0, com 4-1, essa é a perspectiva para esse jogo, galera. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,84 é o nosso palpite para o líder da Conferência Oeste,
contra o lanterna da Conferência Oeste. O líder que tem 40 gols marcados, um dos melhores ataques da competição, mas que já tomou 22 gols, uma média até alta assim, em comparação com as outras equipes, e que enfrenta uma das piores defesas com 38 gols sofridos, mas que também já marcou 19 tentos até o momento nessa MLS. Ou seja, é um jogo que promete, até porque o Kansas vem de uma derrota fora de casa para o Salt Lake, e o Los Angeles, que vinha de uma vitória em clássico contra o Galaxy, venceu o Nashville, equipe de playoffs na casa do Nashville, e agora pega uma das piores equipes da temporada regular na MLS. Então um jogo que promete, um jogo para gols, e principalmente porque essas equipes quando se enfrentam têm jogos muito elásticos, jogos de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,84 é o nosso palpite para Kansas City e Los Angeles. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!